Bom dia, meus amados. A paz, a graça e as misericórdias do Senhor sejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe aí, dá glória a Deus. Prazer, alegria imensa estar aqui com os amados. Pastor Dinho é um querido irmão, amigo, que conhecemos alguns anos atrás em Santarém, quando nós ainda estávamos conhecendo, o MDA, e eu fui a Santarém em 2012, pela primeira vez, e conheci não só o pastor Dinho, mas também fui conhecendo outros irmãos lá em Santarém, e de modo que não só a minha vida, na minha casa, mas da nossa igreja, a história da nossa igreja, nós podemos dizer que é uma antes e uma depois, que a gente conheceu o MDA, conheceu o pastor Eibe, pastor Dinho e tantos outros, pastor Fredson, que é um amigão tão precioso, e depois pastor Lúcio, que se tornou meu discipulador, até hoje, mesmo ele em São Paulo, a gente se comunica, a gente está em contato, e ele, a pastora Heloísa, foram e tem sido uma bênção muito grande na minha vida e da nossa igreja. E de modo que eu estou muito honrado, me sinto muito honrado. Obrigado, pastor Dinho, pelo convite. Me sinto muito acolhido, entrando aqui, a gente já sente a atmosfera do lugar. De fato, Deus está nesse lugar. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que faz parte desse sonho, desse projeto, nessa tocha, esse fogo que brilha aqui nessa região para ganhar essa cidade para Jesus, e juntos nós vamos ganhar o Brasil para Jesus. Amém? Eu também agradeço muito a Deus pela vida, como eu falei, do pastor Eibe, que tem sido uma referência, para todos nós, para o Brasil e para tantos lugares do mundo. Eu louvo a Deus pela vida do MDA, que tem nos ajudado tanto, tem sido uma ferramenta tão preciosa para nos ajudar a avançar o reino de Deus ali em João Pessoa. Trago, portanto, a saudação da nossa igreja, chama Igreja Mir, ali em João Pessoa. Estamos ali há 19 anos, a igreja completou agora em maio, 19 anos, pela graça de Deus estamos de pé, porque a obra é do Senhor. E quando a obra é de Deus, ela vai permanecer até que Cristo volte. Eu gostaria de ler com os amados um texto da palavra de Deus, que está lá em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 16. Romanos capítulo 1, vamos ler o versículo 16. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse tema, o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler então esse texto. Romanos 1, 16 diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos fazer mais uma oração? Pai, te damos graças pela tua palavra, tua bendita, santa e eterna palavra. Espírito Santo, fala conosco, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Todos dizem amém? Glória a Deus. Meus amados, estamos aqui por causa do Evangelho de Jesus. Provavelmente muitos de nós que estamos aqui jamais estaria aqui hoje se não tivesse tido um encontro com Jesus um dia na sua vida. Onde estaríamos nós se não fosse o poder transformador do Evangelho de Cristo? Sabemos que vivemos numa sociedade completamente, como a própria palavra diz, posta no maligno. Eles estão cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais desesperadas por não saber o que fazer, o que vem depois. Os fatalistas dizem
que não importa o que você faça, não importa o que a gente faça, e inclusive tem cristãos fatalistas que dizem que tudo vai piorar, que a iniquidade vai crescer mesmo, e que tudo vai de mal a pior. Então não tem nada o que fazer, é só esperar Cristo voltar. Eu penso que esse não é um pensamento que a palavra nos ensina, né? Porque isso nos leva a um pessimismo. O cristão pessimista, e olha que parece uma contradição, mas é verdade. O cristão pessimista, ele não crê que haja, né, felicidade na terra, ele não crê que haja plenitude do propósito, porque eu creio que plenitude de vida, felicidade de vida, não é aquilo que o mundo vende, né? Felicidade é estar realmente conectado com a vontade de Deus. O sucesso real é aquele em que a gente pode chegar ao final da vida e dizer: eu cumpri o meu propósito na minha geração. Então, nós precisamos, eu creio, irmãos, deixar para trás esse pensamento fatalista, pessimista, e eu creio que nenhum deles está alinhado com o futuro glorioso da Igreja de Jesus Cristo, futuro glorioso do reino de Deus, que mesmo no meio desse mundo, e a gente sabe que um dia nós estaremos para sempre na presença do Senhor, mas enquanto estamos aqui, o Senhor nos deu um privilégio de interagir com Ele nessa geração. Ainda tem aqueles que são chamados deístas, né? Eles creem que Deus criou todas as coisas, é verdade, mas para eles Deus é como se Deus tivesse criado tudo isso e dado corda, feito quem dá num relógio, né? Antigamente tinha relógio de corda, você dá corda nele, né? E deixa ele lá. E Deus, para eles, Deus está em algum lugar por aí, mas não interage mais com a sua criação. Eu não creio que assim o nosso Deus é diferente. O nosso Deus criou todas as coisas, é verdade, mas Ele continua interagindo com a sua criação. A prova tal é que Ele mandou seu Filho para morrer por nós. O que nós somos chamados a fazer é, como diz a palavra de Deus, conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo. Todos os dias nós conhecemos um pouquinho mais dele. E nós vamos levar a eternidade toda para conhecer a Cristo. No entanto, eu creio que nós podemos todos os dias conhecer um pouco mais. A Bíblia diz que Deus se dá a conhecer pela sua palavra e pelas suas obras. A sua palavra que nos foi escrita e temos o privilégio hoje, né? Imagina que os nossos antepassados no Antigo Testamento não tinham o privilégio de ter o Antigo e o Novo Testamento escritos na sua língua. Nós temos esse privilégio. Mas então, nós conhecemos a Deus pela sua palavra, mas também conhecemos a Deus pelas suas obras. Olhamos para o universo e vemos o dedo de Deus. Olhamos para essa criação gigantesca, ainda tão desconhecida, e vemos as pegadas de Deus nesse universo inteiro. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que os homens são indesculpáveis, porque quando eles não percebem que na natureza, através da sua criação, a criação de Deus, nós podemos claramente perceber os atributos de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade. Deus é capaz de nos dar a conhecer e Ele deseja que eu e você o conheçamos. Portanto, quando falamos do Evangelho de Jesus, estamos falando não de uma religião, estamos falando de um estilo de vida, estamos falando do resultado direto de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. O encontro com Cristo, o encontro com Jesus, e aqui todos nós podemos atestar isso, se perguntarmos aqui a qualquer um de nós, qual foi o dia mais importante da sua vida? Eu creio que todos vão dizer: foi o dia em que eu me encontrei com Jesus. É o maior e o melhor acontecimento na vida de uma pessoa. Quando você pergunta, né, uma pessoa, qual foi o dia? Como foi que você se tornou um cristão? E ele vai dizer: foi exatamente naquele dia que eu encontrei a Jesus, que eu conheci a Cristo.
E essa resposta simples, né, e direta, ela suporta o fato de que Jesus Cristo ressuscitou, está vivo e temos um relacionamento com Ele. Ele disse: eu estarei no meio de vocês. Quando houver 2 ou 3 reunidos, eu estou lá. Por isso que nós cremos com toda certeza que Jesus está presente aqui através do seu Espírito Santo. As grandes religiões, amados, tiveram seus líderes, seus fundadores, e eles arrebanharam, né? Conseguiram muitos adeptos ao redor do mundo e por muitos anos conseguiram muitos seguidores. No entanto, cada um deles está morto. Os fundadores de todas as religiões estão mortos. E é relativamente fácil encontrar os túmulos deles. No entanto, nós sabemos que Jesus está vivo. Nós adoramos a um Deus vivo que ressuscitou e habita dentro de cada um de nós. Quem pode dar glória a Deus por isso? Portanto, eu gostaria de compartilhar com os amados 4 coisas que nós aprendemos a respeito do poder do Evangelho de Jesus Cristo. A primeira coisa é que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus que transforma por completo a vida de uma pessoa. O Evangelho de Jesus transforma completamente a vida de uma pessoa. Eu lembro de uma senhora chamada Dona Severina. Eu sou pernambucano, viu, pastorinho? Só que eu fui para João Pessoa, tenho 45 anos, né? Me casei com uma paraibana. Aliás, esqueci, irmãos, me perdoem. Ela vai puxar minhas orelhas. Eu esqueci de apresentar minha esposa, imagina, né? Fiquei tão empolgado de estar aqui com os irmãos. Estou aqui com minha esposa, ela chama Suelena, né? Nós temos 3 filhos, já são todos adultos. E 45 anos atrás eu sou do interior aqui, de uma metrópole chamada Macaparana. Vocês nunca ouviram falar e provavelmente não vão ouvir falar, porque não tem, é uma cidade pequena. Mas eu fui para João Pessoa para estudar, lá encontrei a paraibana, me casei com a paraibana, apesar de que meus 3 filhos nasceram aqui em Recife, né? Nós tínhamos aqui um amigo, um médico muito amigo, e meus filhos acabaram nascendo aqui. Mas eu lembro muito bem, na época que eu morava lá no interior, e eu conheci Dona Severina. Dona Severina era uma mulher, dessas mulheres assim, enérgicas, uma vontade, assim, uma força, e ela tinha uns 12 a 15 filhos, ela tinha muitos filhos. Mas ela era daquela mulher assim, muito religiosa, mas tinha muita raiva de crente. Ela tinha ódio, pastorinho, a crente. E ela xingava, ela daquelas barraqueiras mesmo, sabe? Que falava mal e não sei o quê, chamava os crentes de bode, aquelas coisas todas. E um dia, a Dona Severina, que vivia brigando, né, xingando lá uma pessoa vizinha perto da casa dela, que essa irmã ficava evangelizando ela, dizendo: um dia essa Dona Severina, a senhora ainda vai servir a Jesus. Ela xingava, soltava todos os palavrões que ela conhecia e falava que não. Um dia, Dona Severina se converteu a Jesus. E aquela mulher, me encantava ver a disposição dela, porque aquela força, aquela energia negativa, né, que ela canalizava para xingar os crentes, agora ela começou a canalizar para ganhar o povo para Jesus, pastorinho. Ela era analfabeta, não conhecia um O, de nada, 0, mas ela andava com a Bíblia debaixo do braço, e ela tinha uma memória fantástica, uma memória fotográfica, que ela gravava tudo. Então ela começou a andar com a Bíblia debaixo do braço, e ia evangelizar os vizinhos e os amigos e a família. E como ela tinha essa personalidade envolvente, poderosa, então as pessoas tinham que ouvir, nem que seja por educação. E ela dizia: você sabe ler? Sei. Então abra aí no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. E aí a pessoa encontrava e lia, e ela pregava sobre o texto. E tinha uma coisa: se a pessoa lesse errado, ela dizia: está errado, né? E não, eu sei onde é. E ela começou, essa mulher se tornou uma das maiores ganhadoras de alma que existiu na Assembleia de Deus lá de Macaparana. Aquela mulher, até o dia da sua morte, eu não sei quantas centenas de pessoas ela ganhou para Jesus,
Mas aquela mulher, até hoje eu me lembro dela, já faleceu, já tem alguns anos, mas a transformação que Dona Severina experimentou, não só na vida dela, e mais, ela ganhou toda a família dela para Jesus. Aquela mulher é um exemplo claro do Evangelho de Deus, o poder do Evangelho de Jesus, que muda completamente a vida de uma pessoa. E tudo a gente sabe que começa no novo nascimento. O novo nascimento é fruto dessa bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E esse momento em que nós fazemos de Jesus o Salvador da nossa vida, é nesse momento que todas as coisas começam a ser transformadas. A gente sabe que o novo nascimento vai afetar todas as áreas, todas as esferas da nossa vida. E tudo muda quando nós decidimos nos arrepender dos nossos pecados, porque o arrependimento é a porta de entrada no reino de Deus. Nós, como Jesus disse a Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Deus promete na sua palavra mudar a nossa vida, mudar a nossa natureza, mudar o nosso caráter, mudar o coração. Ezequiel 11:19 diz: eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. João 1:12, o Senhor, João escrevendo diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós sabemos, amados, que o novo nascimento é um ato instantâneo do Espírito Santo. Acontece num dia. Você pode dizer claramente o dia em que Deus mudou a sua vida, que Deus transformou a sua natureza. E tudo que nós precisamos fazer nesse dia, que tudo que nós fizemos foi crer, foi receber Jesus, foi dizer: eu quero, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso que eu preciso do Senhor. O dia que você fez dele o seu Senhor, aquilo que até aquele momento era uma vida que não tinha esperança, começa a ter esperança. Mas a nossa alma precisa ser agora mudada. Depois do novo nascimento, você precisa crescer em santificação. A santificação é um processo que vai durar a vida toda. A mudança do nosso caráter, que Deus vai mudando, que a água da palavra vai lavando o nosso coração, vai nos lavando das maldades e das tendências do velho homem, da velha natureza. Por isso, então, nós podemos dizer que o Evangelho de Jesus não só é o poder de Deus para nos salvar, para nos fazer uma nova criatura, mas o Evangelho de Jesus Cristo também tem o poder para nos santificar. Você pode ser santificado? Sim, pode. Com certeza, a palavra de Deus nos garante que o mesmo Deus que nos salvou é o mesmo Deus que nos santifica, que nos purifica, que nos faz cada dia mais parecidos com Jesus. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse século. Não se conformem com essa maneira de viver ao seu redor, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas aqui, irmãos, tem uma caminhada que tem a ver com você e o Espírito Santo. O Espírito Santo deseja nos mudar. O Espírito Santo deseja nos santificar. O Espírito Santo deseja nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus. Mas você precisa dar lugar. Você precisa se achegar a Deus. Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É uma caminhada junto, um relacionamento juntos com o Espírito Santo. Somos chamados para essa transformação. Como é poderoso, né? Aqui uma igreja que trabalha em células, nós também estamos aí, essa ferramenta poderosa que é a igreja nas casas. Como é precioso ver a mudança que Deus faz através do Espírito Santo na vida de uma pessoa que um dia tomou a decisão de seguir Jesus e ela continua caminhando e o discipulado vai ajudando, vai treinando, vai ajudando esse irmão, essa irmã, e em pouco tempo, como a irmã Severina se torna uma ganhadora de almas, um ganhador de almas, alguém que antes era
blasfemo, alguém antes que vivia de uma vida dissoluta. Deus mudou a vida dessa pessoa e começa a fazer com que essas pessoas se pareçam tanto com Jesus que a gente queira estar muito perto delas. Não é maravilhoso isso? Como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, verso 13, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós estamos numa caminhada, irmãos, e nessa caminhada a gente precisa ter paciência com a gente mesmo e com os nossos irmãos. Nem todos nós estamos no mesmo nível da caminhada. A gente está crescendo, né? Como o pastor Ebe já nos ensinou numa mensagem, né? Você não precisa e não pode ver as pessoas como você está vendo. Você tem que vê-las como Deus as vê. Você vê alguém que está ainda, né, cheio de, como a gente diz lá, né, cheio de creca ainda espiritual, né, cheio de carrapicho. E às vezes a gente pode se desencorajar com alguém. A gente não pode se desencorajar, porque quando Deus olha para essa pessoa, Deus a vê uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que já venceu o pecado, porque a palavra de Deus nos garante. Portanto, é necessário que o crente então renuncie à sua vida, né, sua velha maneira de pensar, sua velha mentalidade, aquela natureza, né, que está lá, que não morreu, que a nova natureza não matou a velha natureza. Nós temos que lidar com essas duas naturezas. É aí que muitas pessoas ficam... eu conheço pessoas que se desviaram da fé porque não souberam lidar com isso. Como assim, pastor? Duas naturezas? Como assim? Como é que eu estou com esses desejos? Como é que eu estou com essas compulsões? Eu não sou crente, eu não nasci de novo, porque... Que negócio é esse? E eu falo, filho, não é que a nova natureza que foi criada pelo Espírito Santo está aí dentro de você, é essa nova natureza, é o Espírito Santo que criou em você uma nova natureza, que se comunica com o Espírito, mas uma velha natureza está lá. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si. Agora, você precisa alimentar quem? Você vai alimentar a velha natureza, então ela vai vencer. Mas se você alimentar a sua nova natureza, então o Espírito Santo vai nos ajudar a vencer a velha natureza, vai nos ajudar a vencer as paixões, os desejos da carne. Uma outra versão fala as concupiscências da carne, os desejos da carne, da velha natureza, que Paulo diz, despojai-vos. Se despojem disso, joga fora isso. Por quê? Porque você que nasceu de novo já tem uma nova natureza que Deus te deu, capaz de, juntamente com o Espírito Santo, te santificar a ponto de você se tornar tão parecido com Jesus. Essa maneira de pensar da nova natureza é oposta à maneira de pensar do mundo. O mundo vê para crer. O mundo quer ver primeiro para depois crer. Nós somos o contrário, a gente crê primeiro e depois nós vamos ver, sim ou não? O mundo acumula egoisticamente, nós temos o prazer de dar, acabamos de ver, né, o pastor Dinho ministrar sobre isso, mas o bem-aventurado é dar do que receber. O mundo diz, não, fique para você, né? Não divida não, porque você vai ficar sem. No reino de Deus é o contrário, no reino de Deus, nós, quanto mais damos, nós mais somos abençoados. O mundo quer salvar-se a si mesmo. O mundo quer que o sucesso, né? Eles querem o sucesso a todo custo. Nós já entendemos, como disse Jesus, quem perde sua vida vai ganhá-la. Quem quer salvar sua vida vai perdê-la. E como nós não estamos vendo somente com um horizonte de algum tempo, de alguns poucos anos, nós estamos olhando para a eternidade. É melhor ganhar na eternidade do que ganhar só aqui. Quem está entendendo, diga amém. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Quantos de nós aqui andamos anteriormente em tantos pecados e tantas coisas horríveis, mas que hoje, né, nós não andamos mais segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas, em terceiro lugar,
O Evangelho de Jesus Cristo, ele não nos dá sugestões, ele nos dá ordens. O Evangelho de Jesus Cristo, amados, não é algo que você acrescenta à sua vida. Não é algo que você vai no supermercado e compra. Não é que é algo que você adquire porque é uma ferramenta que vai te agregar valor. Não. O Evangelho de Cristo não é isso. Primeiro, que ele ordena que nós nos arrependamos, ou seja, não existe nenhuma possibilidade de alguém entrar no reino de Deus sem passar pela porta do arrependimento. Arrependimento é dizer, olha, eu reconheço que eu não posso chegar ao céu, eu não tenho condições de fazer isso, só Jesus tem. E Paulo, quando está diante do rei Agripa, isso está lá em Atos 26, capítulo 26, verso 19 a 20, ele diz, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Note que as palavras do apóstolo Paulo não sugerem que o arrependimento é uma opção, que é uma boa ideia se arrepender. Não, ele está dizendo, eu ordeno a vocês todos que se arrependam e que se voltem para Deus. Paulo está explicando que o próprio Deus apresentou isso como um requisito, né, para que todos, judeus, gentios e todas as pessoas viessem à salvação. Atos 17, 30 ainda ele diz, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Meus amados irmãos, eu receio que muitos têm ouvido acerca de um evangelho falsificado. O evangelho de Cristo não é algo que você possa adaptar. Sim, é claro que a salvação é pela graça, mediante a fé. No entanto, essa graça que se manifestou poderosa em nossas vidas é a mesma que diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Também é a mesma que nos ordena nos arrepender dos nossos pecados. Eu creio, pastor Dinho, que tem muita gente por aí criando um evangelho legal, criando um Cristo legal, né? Paz e amor, né? Aquela figura assim, né? Caricata, né? Alguém que amor para eles é deixar do jeito que está. A gente acaba criando um lugar, muitas vezes, né? Eu creio que nossos encontros de célula, nossos encontros de celebração precisam sim ser muito acolhedores, né? Eu me senti tão abençoado quando eu cheguei aqui. A gente sente, a gente percebe que é um carinho dos irmãos, isso é muito bom, esse acolhimento. Mas, amados, nós não podemos criar um cristianismo tão legal, tão acolhedor, tão inclusivo, que a gente não confronta mais o pecado, que a gente não mais fala a verdade em amor, que a gente não mais denuncia o mal, que a gente prega o amor, mas aceita que as pessoas continuem vivendo do jeito que vivia antes, continuem vivendo com seus amantes mundanos. O Evangelho de Cristo, amados, a porta de entrada que conduz à vida eterna, ela continua estreita. E o caminho que conduz à vida continua apertado. Isso não é para dificultar a entrada das pessoas no reino de Deus. Ao contrário, nós nos esforçamos ao máximo para que mais pessoas venham. Como disse, né, Jesus na parábola daquele senhor, vai pelas ruas, vai pelos valados, vai pelas esquinas, traz todo mundo para que minha casa fique cheia. É vontade de Deus que a sua casa fique cheia, mas nós não podemos negociar, nós não podemos alargar a porta de entrada no reino dos céus, porque o Evangelho é o poder de Deus, mas ele não nos dá sugestões, ele nos dá ordens. A ordem que não é coincidência, que as primeiras palavras de João Batista foi no seu ministério, arrependei-vos,
pois está próximo o reino de Deus, Mateus 3:2. Jesus também começou pregando a mesma mensagem, Mateus 4:17, ele dizendo: se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. Os discípulos de Jesus também anunciavam a mesma mensagem, Atos 2:38. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. E o próprio Senhor Jesus completa dizendo em João 14:15, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. A forma que a gente diz que ama Jesus é se a gente guarda os seus mandamentos. Nós não podemos dizer que amamos Jesus, que somos cristãos de verdade, que nascemos de novo, se nós não temos prazer na lei do Senhor, se nós não temos prazer nos mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, eles são uma bênção, eles são vida, eles são princípios, e princípios são vida. Quem está entendendo aí, dá glória a Deus? A evidência, amados, de que nós somos nascidos de novo, de que nós pertencemos a Cristo, que somos cristãos de verdade, é se nós guardamos os seus mandamentos, se nós temos prazer na sua lei. Por outro lado, o Senhor Jesus também não nos dá uma sugestão, Ele nos dá uma ordem dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações. Ele não nos mandou fazer congregados, nem adeptos e nem membros de igreja. Ele nos chamou para fazer discípulos. Todos nós somos chamados para seguir Jesus, seguir as pegadas de Jesus. Nós sabemos que quando o Senhor Jesus estava falando sobre, no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele nos disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não é uma opção, um dia quando você estiver assim, com vontade, você vai brilhar. Não, está dizendo que nós somos a esperança, em últimas palavras, desse mundo caído. A luz que está em você precisa brilhar. O sal que está em você precisa salgar. E a única coisa que pode e que tem impedido a decomposição completa e total desse mundo é a presença da igreja, é a sua presença. É onde você está, o sal salga, se opõe a essa decomposição. E somente pela ação da igreja, daqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho, é capaz de paralisar essa decomposição da sociedade. O sal tem essa função, a função de frear esse processo. Estamos aqui com esse propósito. Você está aqui, você está nessa cidade, Deus te colocou aqui com um propósito. E o propósito dele é muito claro, é que você provoque um impacto onde você está. Que você provoque, não é confusão. É claro que o choque das naturezas, o choque da ação do servo de Deus, da serva de Deus, vai em algum momento produzir alguma turbulência. Mas essa é a nossa finalidade, nosso propósito. Produzir um impacto, é produzir uma ação preventiva e curativa que o sal tem, de salgar aonde ele chega. E por último, quarto lugar, o Evangelho de Jesus Cristo revela a obra inigualável de Jesus Cristo. Jesus é único, Jesus não tem igual. Como diz a gente lá no interior, não tem pareia para Jesus. Jesus é único, né? Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja de Corinto, que era uma igreja muito abençoada, mas era uma igreja que tinha muitos problemas, uma igreja que tinha divisões, uma igreja que tinha fofoca, uma igreja que tinha um irmão colocando o outro na justiça, tinha imoralidade. E Paulo está tratando, nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele trata muito dessas questões. Ele está corrigindo, lembrando que o evangelho que ele anunciou é o evangelho de poder, mas é um evangelho que é poderoso para salvá-los. Mas salvá-los de quê? Salvá-los
não somente do inferno, mas para declarar que eles são justos diante de um Deus santo. Somente quando nós entendemos, irmãos, quão terrível é o pecado, somente quando nós entendemos quão triste, quão violento, quão podre, quão nojento é o pecado, é que nós vamos valorizar ou saberemos o valor de tão grande salvação que nós temos. O escritor aos Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, se não atentarmos, se não prestarmos atenção, se não valorizarmos tão grande salvação que nós temos. É por isso que o pecado é algo tão terrível, é algo tão medonho. Porque o pecado, amados, é cometido contra um Deus absolutamente santo, digno, o ser mais fiel, poderoso, mas tão amoroso do universo. E nós não temos muitas vezes noção da maldade que é produzida quando nós pecamos contra Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Muitos não têm noção da gravidade do seu pecado. E muitos ainda acham que, não, tudo bem, Deus é amor, Deus vai perdoar mesmo. Não tem problema não, é a fraqueza, né? A carne é fraca. E a gente vai vivendo muitas vezes, né? O pecado, amados, é mais do que aquilo que a gente faz. O pecado faz parte da nossa natureza caída. O pecado é uma corrupção moral que está presente em todos os aspectos da nossa vida, do nosso ser. Você lembra do dilúvio? O que aconteceu no dilúvio? O dilúvio lavou toda a face da terra. Mas quando Noé e seus filhos, sua família saíram da arca, o pecado começou a se espalhar novamente. Por quê? Porque o pecado faz parte da maldade, faz parte da natureza humana. Em Gênesis 18:21, Deus reconhece que o coração do homem é mau, que tem um desígnio mau desde a sua mocidade. Imagine que um dia alguém resolvesse pegar todas as suas imagens, desde o primeiro dia que você nasceu até hoje. Tudo que você fez, tudo que você pensou, tudo que você imaginou, tudo que você planejou, as coisas horrorosas que você pensou em fazer um dia. Imagine um dia colocar tudo isso num telão e todo mundo ver. Como é que você se sentiria? Ou não tem nada comprometedor, não tem nada que... Imagina, pastorinho. Mas sabe, você sabe quem você é, você sabe quantas vezes você pensou coisas horríveis, pecamos quando ninguém está vendo. Essa corrupção, né, moral do coração do homem não é algo que a gente aprende. Você não precisa ensinar uma criança a pecar, ela vai pecar. É da natureza, é dela. E é somente com uma ação sobrenatural do Espírito Santo que isso pode ser consertado. Somente, tão somente o poder do Evangelho transformador de Jesus pode resolver esse problema. E sabe mais ainda? Romanos 3:10 diz que não há um justo, nem um sequer. E se somente os justos entram no céu, a resposta está lá em Romanos 3:24, que diz: sendo justificados gratuitamente. Você não pode pagar por essa bênção, mas Deus te deu gratuitamente, de graça, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somente quando eu reconheço que eu sou um pecador, somente quando eu reconheço que eu não mereço, eu só mereço separação de Deus para sempre. Quando o meu pecado ofende o coração de um Deus santo, é somente quando eu entendo isso que eu me torno apto a apreciar a justificação gratuita, o presente gratuito que Deus nos deu pela sua graça. E eu creio, pastor Ninho, que um dia nós vamos estar diante do Senhor. E agora eu vou mostrar para você como é que nós precisamos valorizar ainda mais a salvação que temos. Porque um dia
todos nós, a Bíblia diz, que estaremos diante do Senhor para prestar contas. Todos, sem exceção, todos, desde Adão, desde Caim, até o último dia, todos haverão de comparecer diante do tribunal de Deus. E aquele tribunal vai ser uma coisa assim intergaláctica, vai ser uma coisa para todo mundo ver, bilhões e bilhões e bilhões de pessoas. E eu creio que todo mundo vai ser julgado naquele dia. E todos aqueles cujos nomes não foram achados escritos no livro da vida serão lançados, condenados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Mas todos nós seremos chamados, eu creio, viu, pastor Dinho? Eu creio. Um dia vai ser chamado pastor Dinho. O nome do pastor Dinho está lá e todo mundo vai ver. Aí o anjo vai sair diante do trono de Deus, vai lá no arquivo. Eu sou do tempo de arquivo que era cadastro assim. Hoje é nuvem, né, velho? Hoje é na nuvem, hoje é... Eu sou do tempo do cadastro. Você chega, abria aquela gaveta assim, né? Puxava aquele cadastro assim, tá lá a vida pregressa do camarada, tá tudo lá. Eu não sei se no céu vai ser assim, mas é mais ou menos isso. Então o anjo vai lá e pega ordem alfabética, vai lá e pastor Dinho está aqui. Puxa a filha de pastor Dinho, chega diante de Deus e a expectativa é muito grande. Como é que o pastor Dinho viveu a vida dele? Agora vamos saber. Ele é um ungido, mas será que não tinha uns negocinhos lá por né, escondido? Aí o anjo pega assim a ficha, todo mundo quer ver. Aí o anjo levanta a ficha, aí essas câmeras se aproximam, assim, tem muitas câmeras lá no céu, né? Dá um close em cima da ficha, fecha em cima da ficha, e lá está escrito: nada consta. Não consta nada. Sabe por quê? Porque um dia o poder do Evangelho transformador de Jesus Cristo alcançou o pastor Dinho, me alcançou, alcançou você, gente que não merece nada, que não merecia coisa alguma, mas Jesus nos salvou pelo seu poder, apagou a nossa dívida, né? Apagou tudo que era contra nós e nos deu vida eterna, e nós entraremos para viver para sempre com o Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que você acha que vai nos manter por toda a eternidade? Será que são as ruas de ouro? Será que são a ausência de dor, de sofrimento? Você acha que o que vai ser que vai nos manter nesse lugar? Eu creio, irmãos, que o que vai nos manter lá é o conhecimento de Jesus. Nós vamos continuar conhecendo Jesus por toda a eternidade. A obra magnífica que Ele fez, a obra extraordinária, inigualável de Jesus Cristo. Para terminar, quero ler esse texto de Jeremias 9, 23, 24, que diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado. Que Deus te encha cada dia de gratidão a Deus por tão grande salvação que você tem. O Evangelho de Jesus continua poderoso até o dia que Ele volte. O sangue de Jesus continua poderoso até o dia que Ele volte, para fazer o que nós não podemos fazer, mas capaz de mudar a vida, como mudou a vida da dona Severina, mudou a minha, mudou a sua, e vai mudar milhares de pessoas que Deus vai te usar para levar a Cristo. E assim o seu nome seja glorificado, honrado em toda a terra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.